Olá, eu vou resolver mais um problema enviado pelo Forms. Dessa vez trata-se de um problema de geometria analítica, essencialmente. Você tem duas circunferências, tem algumas coordenadas dadas pelo plano cartesiano e o item A pede para você encontrar as equações reduzidas de cada uma das circunferências, C1 e C2, e o item B pede para você encontrar os pontos A e B, ou seja, os pontos de interseção entre as circunferências. Antes de mais nada, é importante nós entendermos da onde que surge a tal da equação reduzida da circunferência. Então você avalia essa situação que eu desenhei, uma circunferência no primeiro quadrante, poderia ser em qualquer outro quadrante, isso é genérico. O centro dessa circunferência tem coordenadas xc e YC, e eu peguei um ponto aleatório da circunferência, um ponto azul. Então, todos os pontos que estiverem a uma distância de R desse ponto C, do centro da circunferência, vão compor aquilo que nós chamamos de equação reduzida. Então, perceba que eu posso fazer um Pitágoras com o seguinte triângulo. Basta você avaliar quanto que vale cada um dos catetos e tentar se utilizar do teorema de Pitágoras por conta do triângulo retângulo. Então, você acaba percebendo pela própria figura que você vai ter um triângulo dado por uma hipotenusa que vale R, o cateto horizontal vai ser xc menos x e o cateto vertical vai ser y menos yc. Basta você fazer uma análise puramente de segmentos, né? E você percebe exatamente essas diferenças. E daí o próximo passo é aplicar o teorema de Pitágoras, que vai dizer que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. E daí você prossegue com uma reescrita desse segundo quadrado, colocando o sinal de menos em evidência. E como está ao quadrado, você pode se livrar daquele sinal de menos, porque quando você levar o menos ao quadrado, né, o menos 1 ao quadrado, você vai ficar com mais, de modo então que você vai ficar com x menos xc ao quadrado para manter esse padrão. Tudo isso igual ao r quadrado. Então, para você demonstrar a equação reduzida de uma circunferência, basta você se utilizar do teorema de Pitágoras. E para resumir todas as informações, você pode dizer que a circunferência C é basicamente o conjunto de coordenadas, o conjunto de pontos x, y pertencentes ao plano cartesiano que satisfazem aquela equação x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r quadrado, considerando ainda, né, que a coordenada do centro da circunferência tem a abscissa xc e ordenada yc. Você só precisa do centro e do raio da circunferência para conseguir desenhá-la no plano cartesiano. E agora nós estamos preparados para resolver isso aqui sem grandes problemas. O desenho não está muito claro, mas é possível inferir todas as informações necessárias, né? Para nós obtermos as coordenadas dos centros de cada uma dessas circunferências junto aos seus raios, você vai precisar lançar mão da geometria plana para fazer alguns Pitágoras. Você percebe que o raio da circunferência 2, ele está facilmente dado pela contabilização dos quadrados, então você conta 1, 2, 3, 4, tem mais um aqui embaixo, no total de 5, então o módulo do raio da circunferência 2 acaba sendo 5. Você também já consegue descobrir o centro dessa circunferência, a abscissa dela está 2 unidades para a esquerda, então menos 2, e a ordenada está a 4 unidades do eixo X. Então você acaba ficando com o centro menos 2 e 4. Da mesma forma, o centro da circunferência C1 é facilmente obtido. Ele está a 1, 2, 3, 4 unidades à direita do eixo Y. Daí você ficaria com 4 para a abscissa e 2 unidades acima do eixo X, 2 unidades para a ordenada. E agora resta você encontrar o raio dessa circunferência. Pela figura você pode utilizar esse triângulo retângulo. Perceba que você vai ter justamente o raio. Basta então você encontrar os catetos desse triângulo. O cateto vertical acaba sendo o próprio 2 e o cateto horizontal 1 unidade. Daí, para você encontrar o valor do raio da circunferência 1, você pode fazer um teorema de Pitágoras. Você ficaria com r quadrado, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, r vai ser raiz de 5. E com isso, você pode aplicar o conhecimento da equação reduzida para resolver o problema. Então, vou fazer para a circunferência 1. Nós vimos que o centro dessa circunferência está localizado em 4, 2 e o raio da circunferência acaba sendo raiz de 5. Com isso, você coloca na formulinha. E aqui é raio 1 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado vai ser 5. E para a circunferência 2, você teria o centro localizado em menos 2, 4, com um raio igual a 5. E portanto, você teria x mais 2, por conta do sinal de menos da fórmula. Como você já tem o sinal de menos que vem da fórmula, você vai fazer menos o menos 2 da abscissa do centro da circunferência 2. Então, por isso, você fica com x mais 2 ao quadrado e finaliza com y menos 4 ao quadrado, raio 2 ao quadrado. Isso é igual
igual a 25. 5 ao quadrado vai dar 25. Para nós distinguirmos cada uma das circunferências, eu vou mudar a coloração de cada uma delas. E com isso você conseguiria responder ao item A de forma bem tranquila. Agora, o item B, ele pede para que você determine os pontos de interseção A e B pela figura. E você vai fazer isso resolvendo um sistema de equações. Você tem um sistema de equações que é dado pelas equações de cada uma dessas circunferências. E aqui não vai ter jeito, você vai precisar expandir esses trinômios quadrados perfeitos para conseguir resolver um sistema linear. Então vamos continuar a resolução do sistema numa próxima página. E aí não tem jeito, basta fazer a expansão e você vai utilizar aquela ideia, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí o procedimento é simplesmente subtrair uma das equações da outra. Então vou fazer a primeira menos a segunda. Com isso você vai ficar com menos 12x, mais 12, mais 4y, menos 12. 5 menos 25 vai dar menos 20. E aí você pode cancelar mais 12 com menos 12. Você acaba ficando com uma reta. Então você vai ficar com 4y menos 12x igual a menos 20. Você pode dividir a equação por 4. E você acaba ficando com a simplificação de y menos 3x igual a menos 5. O que significa isso em termos de desenho? Você deve saber que isso representa uma reta. E essa reta justamente contém os pontos de interseção das circunferências 1 e 2. Basicamente, aquela equação linear de x e y contém o segmento de reta laranja, certo? Agora que nós temos uma relação entre x e y, basta você utilizar quaisquer uma das equações e resolver uma equação de segundo grau da variável que você isolou. Nesse caso, eu vou dizer que y vai valer 3x menos 5. Basta você passar o x para o outro lado, e daí eu vou substituir e dizer que eu tinha as equações 1 e 2. Você também poderia substituir na equação 2, e isso não vai fazer diferença. Substituindo em 1, x menos 4 ao quadrado. Quando você substituir o y lá em y menos 2, você vai ficar com 3x menos 5 menos 2, tudo isso ao quadrado. Menos 5 menos 2 vai dar menos 7. Tudo isso igual a 5. Daí você expande os trinômios e reorganiza os coeficientes associados às potências decrescentes de x. Você percebe que dá para simplificar a equação por 10 e percebe também que as soluções são 2 e 3 por conta do produto ser 6 e a soma ser 5. Então você tem duas possibilidades, x igual a 2 ou x igual a 3, e respectivamente você vai obter os valores de quando você substituir x lá em y. O primeiro caso vai ser 3 vezes 2 menos 5, isso vai dar 1, ou 3 vezes 3 menos 5, 4. Você volta lá para a figura do problema e você percebe que o A vai possuir uma abscissa menor. Você diz que o ponto A tem a abscissa 2 e a ordenada correspondente vai ser 1, e o ponto B, maior abscissa, 3 de ordenada 4. É claro que você poderia utilizar a própria figura para você calcular as abscissas e ordenadas de cada um desses pontos de interseção, mas caso isso não fosse dado, você poderia calcular mediante a resolução do sistema constituído das equações de cada uma das circunferências. Como vocês viram, você vai obter a reta que une os pontos de interseção, e com essa expressão você substitui em uma das equações da circunferência para resolver uma equação de segundo grau, achar os dois valores possíveis e depois voltar na expressão da reta, obtendo a variável que não tinha sido isolada. E aqui vamos a uma questão bônus, né? Não tem muito a ver com o problema da circunferência, mas vai lidar com uma ideia muito interessante. Quanto que vale a raiz quadrada dessa expressão, né? Você tem 4 números inteiros consecutivos sendo multiplicados com a soma de uma unidade. Quanto essa raiz quadrada vale? Aqui você vai precisar se utilizar da álgebra. Então você poderia pensar que o 70 ele é igual a um certo A. E daí, se eu chamar aquela expressão de E, eu teria então que o E vai ser A que multiplica A mais 1, que multiplica A mais 2, que multiplica A mais 3. Tudo isso somado a 1 dentro da raiz quadrada. E agora você avalia com mais calma esse produto de 4 fatores. Olha só o que acontece quando eu separo o produto dessa maneira. Então, eu vou fazer o A mais 1 vezes A mais 2, vai ficar A2 mais 3A mais 2. E agora eu faço A que multiplica A mais 3. A2 mais 3A. E agora você pode invocar uma outra variável auxiliar, dizendo que B vai ser A2 mais 3A. Justamente por conta do aparecimento desse termo nos dois produtos. Então B acaba sendo A2 mais 3A. E com isso você teria uma mera substituição. No primeiro par de parênteses você teria o B mais 2. E no segundo, simplesmente B. E fazendo a distributiva, você
você ficaria com B2 mais 2B. Bom, só que toda aquela expressão era igual ao produto dos inteiros consecutivos. E a gente sabe que isso vale B2 mais 2B. Só que eu tinha também a unidade sendo somada, e você percebe claramente o trinômio quadrado perfeito. Então você teria dentro da raiz o B mais 1 ao quadrado. Você finaliza então com a extração do seu radicando com o módulo. Acontece que B mais 1 certamente vai ser um número positivo, então você não precisa se preocupar com o sinal de menos. E portanto a expressão vale B mais 1, só que B vale A2 mais 3A. E agora basta você substituir o A por 70. 70 ao quadrado vai dar 4.900. 70 vezes 3 vai dar 210. E agora você finaliza com a soma. E o resultado da expressão acaba sendo 5.111.